Pessoal, retomando então aqui a aula 1, agora parte 5, que é uma continuidade aqui da nossa análise do capacitor e da grandeza capacitância. Nós comentamos então que a capacitância ela sempre vai existir. Demos um exemplo, por exemplo, de uma capacitância associada a um elemento resistor, normalmente desprezado, né? Um indutor, um solenoide, também tem capacitância entre ele e a Terra, por exemplo. Tem um meio isolante ar entre eles. Tá? E existe uma capacitância entre as espiras de um solenoide, pois existe um material isolante entre as espiras e o próprio ar. Ok? Mas né, a gente vai ver que a gente acaba, sob determinadas circunstâncias, normalmente desprezando essa capacitância, né? Desde que elas não sejam significativas nas condições operacionais do estudo que a gente tem interesse. Ok? Muito bem. Vamos ver agora, então, aqui um processo de funcionamento de um capacitor. Ou seja, a energização de um capacitor. O processo de energização de um capacitor. Um capacitor, ele é constituído por duas placas de material condutor elétrico, separadas por um dielétrico ou isolante, tá? De tal sorte que essas duas placas fiquem muitíssimo aproximadas, de que se reduza bastante a distância entre essas placas. Quanto menor for essa distância, maior vai ser o valor da capacitância obtida na nossa construção. Ok? Aqui tem uma expressão que mostra que a capacitância, sob o aspecto dimensional construtivo do nosso elemento, ela é o produto de uma constante do nosso dielétrico, do nosso isolante, multiplicada pela área das placas e dividido pela distância entre essas placas. Então, quanto menor for a distância, com a mesma área de placas e o mesmo material isolante, nós conseguimos uma capacitância mais elevada. Nós vamos ver que o fato dessa distância ser pequena, né, ele é preponderante, ele é determinante, né, da manutenção de um capacitor no estado carregado. Depois, ao final, a gente já vai compreender esse processo. Muito bem. Como é que se energiza um capacitor? Lembrando lá da eletricidade 1, nós temos 3 processos de eletrização dos corpos. O atrito, o contato e a indução. A energização, a carga de um capacitor, o carregamento de um capacitor, nada mais é do que um processo de eletrização de 2 corpos, 2 placas, né, pelo método do contato. Nós vamos estabelecer o contato desses 2 corpos, né, com outros 2 corpos eletricamente carregados. Quais sejam? Um deles é o polo positivo de uma fonte, eletricamente carregado de forma positiva, portanto, né? E o outro é o polo negativo de uma fonte. Então, nós estamos pegando 2 materiais condutores elétricos, inicialmente em estado neutro, né? O que significa estado neutro? Eles não estarem carregados. Significa que no volume de cada placa dessa, por exemplo, essas placas são placas de alumínio, né? Materiais condutores. O alumínio tem átomos lá com o núcleo, uma quantidade de prótons no núcleo e elétrons na sua eletrosfera. Em estado natural, cada átomo do alumínio tem uma quantidade de elétrons na eletrosfera absolutamente igual à quantidade de prótons no núcleo. E isso faz com que essas placas elétricas sejam corpos absolutamente neutros. Ok? Muito bem. No momento em que a gente estabelece o contato do polo positivo dessa fonte através de um corpo condutor intermediário, a gente não precisa encostar o polo positivo lá na placa do capacitor.
A gente pode usar um terceiro elemento, né, que estabelece um contato indireto deste polo positivo com a placa, desde que esse terceiro elemento seja um material, obviamente, também condutor elétrico, né? Então, o que ocorre? Pelo princípio da eletrostática, aqui que vocês aprenderam lá na eletricidade 1, né? Um corpo eletricamente carregado de forma positiva, ele vai exercer uma força de atração nos corpos eletricamente carregados de forma negativa. Ora, o que acontece com essa placa aqui à esquerda? Ela é constituída de átomos que tem no núcleo prótons, que são cargas de carregamento positivo. E na eletrosfera, elétrons, que são corpos com carregamento elétrico negativo. A gente sabe que os bons condutores são aqueles átomos, né, que possuem na sua última camada da eletrosfera uma quantidade de elétrons que se aproxima, né, da quantidade aquela ideal, né, para que os átomos fiquem parecidos com os gases nobres, né, formem o octeto, formem uma última órbita eletrônica com 8 elétrons. Né? Então, na medida que um átomo tiver 7 elétrons, ele vai precisar apenas de um elétron para completar. Né? Então, ele será um bom condutor. Ou se ele tem só um elétron, né, na última camada, e exceder esse elétron, ele vai ficar com a penúltima camada preenchidinha com 8. Né? Que a fantasia de qualquer átomo é essa aí. É ficar parecido com um gás nobre, com exceção do gás hélio, que tem só 2 átomos. Todos os demais têm 8 elétrons no último orbital. Então, o que vai acontecer? Este polo positivo da fonte vai atrair os elétrons da banda de valência da último orbital dos átomos que compõem essa placa, né? Que estão doidinhos para sair dali, para deixar a penúltima camada com aquela estabilidade de 8 elétrons, né? Tão desejada. Então, o que vai acontecer? Vai se estabelecer aqui um fluxo de elétrons da placa esquerda atraídos para o polo positivo da fonte. Ok?